Pirando Amigo orgulhosamente apresenta. Aqui eu tenho o Q em quilojoule e aqui eu tenho a temperatura em graus Celsius, um líquido e um metal. Beleza? Toda vez que eu me deparo com um gráfico, eu tenho que perguntar o que é inclinação, o que é a área. Nesse caso, eu preciso saber o que significa inclinação. Inclinação, como é que eu descubro, né? Inclinação é o quê? Delta Y sobre delta X. Nesse caso, meu delta Y é Q, o meu delta X é delta T. Então vamos pensar. No contexto que nós estamos estudando, tem alguma coisa que significa Q dividido por delta T, sim ou não? Isso, exatamente. Capacidade térmica. Q, MC vezes delta T. Então, Q não é Czão vezes delta T. Então, Czão é igual Q sobre delta T. Então, agora eu consigo sair para resolver o exercício. Se eu não pensasse nisso, ia ficar faltando dados. Então, veja bem, o líquido eu tenho aqui, ó, 280. Então, a capacidade térmica do líquido vai ser 200 dividido por 80, não é? Ok? 200 dividido por 80. 2,5. O quê? Quilojoule por grau Celsius. Para o metal eu tenho que assim, ó, 100 e 100, que é 1 quilojoule por grau Celsius. Tá bom? Agora é só ler o exercício e resolver, porque o difícil aqui era a gente bater o olho nesse gráfico e entender que a inclinação ia nos dar alguma coisa. Tá legal? Então vamos ver aqui. O bloco de metal, então a temperatura inicial do metal é de 115 graus Celsius, ok? O líquido, a temperatura inicial do líquido foi de 10 graus Celsius. Ó, não evaporou, quer saber a temperatura de equilíbrio térmico. Como é que eu vou conseguir fazer isso, sendo que eu não tenho as massas, né? Vou fazer usando o quadrinho. Só que o quadrinho não é MC, eu vou usar o Czão, ó. Tá vendo? Que MC corresponde à capacidade térmica. Eu já tenho a capacidade térmica, não foi? Então, eu volto lá, ó. Aqui é o metal e aqui o líquido, ó. Qual que é o C do metal? 1. Qual que é a temperatura final? Não sei. Então, gente, quando eu faço esse quadrinho aqui, ó, essa parte aqui é a mesma para todo mundo, ó. Todo mundo vai atingir a mesma temperatura final, porque é aqui que vai acontecer o equilíbrio, tá bom? A temperatura inicial do metal era 115 graus, o líquido. A capacidade térmica do líquido é 2,5 e a temperatura inicial do líquido era 10 graus. O que o metal recebeu ou liberou, mais o que o líquido recebeu ou liberou, vai dar 0. Porque eu estou considerando que a troca de calor só aconteceu entre eles. Então me fala uma coisa. Quem liberou calor, foi o metal ou foi o líquido? Exatamente o metal. Por quê? Porque ele está numa temperatura maior. Sempre quem tem maior temperatura libera calor para quem tem menor.
Calor, energia que flui de um corpo para o outro, devido à diferença de temperatura. Por que tristeza, uai? Acontece. E outra coisa que eu sei, eu fiz o cálculo lá, vamos supor, minha temperatura deu 123. Está coerente essa resposta? O que vocês acham? Não. A minha temperatura tem que estar entre 115 e 10. Ó. Não, não. Boa pergunta. O cara que teve maior capacidade térmica, que foi o líquido, ele tinha que estar com maior temperatura? Não. Quem tem maior capacidade térmica, por exemplo, a capacidade térmica do líquido foi 2,5 quilojoules por grau Celsius. Quer dizer que capacidade térmica é uma propriedade do objeto. Então, quer dizer que se eu pegar esse líquido aí, e cada 1 grau que eu tiver que mudar a temperatura dele, eu tenho que fornecer ou retirar 2,5 kJ. Mas ele pode estar na temperatura maior ou menor. Se ele estiver numa temperatura menor, ele, para mudar 1 grau, ele tem que receber 2,5 kJ. Mas, se ele estiver numa temperatura maior, para que ele diminua 1 grau, ele tem que liberar 2,5 kJ, tá? O metal, 1, que é a capacidade térmica, vezes TF, menos 115, mais 2,5, vezes TF, menos 10, igual a 0. Então, ficou TF, menos 115, mais 2,5 TF, menos 25, é 0. Beleza. 3,5 TF é igual a 140. TF vai ser 40. Está coerente a minha resposta? Tá, porque a resposta está entre 10 e 115. Se você gostou dessa aula, dê um like, ajude a compartilhar o canal Pirando Amigo. Muito obrigado pela atenção.